E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Chegou o fatídico dia que a gente vai falar desse verbo aqui, o verbo to be, o onipotente, o onipresente verbo to be. Por que ele é tão importante assim? Por que o pessoal fala tanto dele? Cara, de fato, ele é um verbo muito importante, tá bom? Não tanto quanto o pessoal fala assim, mas ele de fato é bem importante. A gente vai ver na aula de hoje, então, alguns detalhes sobre ele, como que ele funciona e o motivo dele aparecer em tantas aulas de inglês. O que é importante a gente saber logo de cara do verbo to be? Para o português ele tem duas traduções, tá bom? Ele tem dois significados. Ou a gente entende ele como ser, ou então a gente entende ele como estar. Então se a gente olhar para essa frase aqui, he is happy, a gente pode entender que está sendo dito ali, ele é feliz ou ele está feliz. Aí vai depender do teu contexto. O que mais? Aqui eu tenho todos os nossos pronomes do sujeito. E a gente vai ver então como é que eles ficam, como é que esse meu verbo to be é conjugado para o meu pronome do sujeito. Isso para a gente saber identificar o verbo to be numa frase. Tem então I am, you are, he is, she is, it is. E depois we are, you are e they are. Se tu quiser, né, tem uns macetes por aí para você gravar isso mais fácil. Dá para fazer cantando a musiquinha dos 7 anões. I am, you are, he is, she is, it is. Parará, tim, bum, we are. You are, they are. Pode ser assim. Se tu quiser, pode ser assim. Ou então você pode pensar um pouquinho mais pela gramática, né? Se tu quiser aqui, ó. Quando a gente está falando do singular, a gente coloca is. Quando está falando do plural, a gente coloca are. Como you tem a mesma escrita, ele vai ficar sempre igual. Então, mesmo que seja uma pessoa só, a gente vai colocar are. E daí eu sou estranho. Eu, o sujeito, tá? Fica ali I am. Ele é estranhão, ele fica diferente do resto. Beleza? Então, ele funciona assim no presente. Mas, por que ainda assim ele é tão importante? Cara, porque ele tem uma característica própria muito única. Ele, por si só, mesmo que ele seja o verbo principal da tua frase, como é o caso aqui, ele ainda assim funciona como um verbo auxiliar. Ou seja, se tu lembrar aí de umas frases no presente simples ou coisas assim, você vai lembrar que para fazer uma frase negativa ou interrogativa, como a tua frase não tinha um auxiliar, a gente tinha que criar um. A gente tinha que colocar o do ali no meio da frase. Então uma frase que era tipo, you like pizza? Eu sempre dou exemplo com pizza porque quem não gosta de pizza, né? I like pizza! You like pizza, a gente tem que colocar esse auxiliar do antes de falar o not. Então fica ali, you do not like pizza. Nesse caso, quando a gente usa o verbo to be, não precisa disso. A gente não precisa criar um auxiliar novo. A gente usa o próprio verbo to be. Como assim? Não temos que seguir a regra de, para frase negativa, colocar o not depois do auxiliar? A gente faz justamente isso. Como é que fica então a frase negativa? He is not happy. Basta colocar o not depois do teu verbo to be. E para a frase interrogativa, o que a gente tem que fazer? Pega teu auxiliar e bota ali antes do sujeito. Então para fazer a pergunta com he is happy, fica ali, is he happy? Tudo bem? O principal é isso, essa é a principal característica do verbo to be. Só para finalizar agora, vamos ver como é que esse meu verbo to be fica com as partículas negativas. Beleza, pessoal, só para finalizar, tá? Quando a gente tem o verbo to be, que nem a gente botou ali nas frases negativas, e tem que colocar o not depois, como que vai funcionar essa contração? Porque eu posso fazer isso, eu posso contrair, eu posso encurtar essa nossa frase. Fazendo o quê? Vou colar o nosso not junto do verbo to be. Com are, com todos eles na real, com exceção do am, já vamos falar dele. Vai ficar simplesmente assim, aren't, isn't, 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 aren't, aren't, aren't. O que acontece? Eu colo ali o not com o verbo to be e sumo com a letra O. Só coloco um apóstrofo ali no lugar dele. Com o caso do am, tecnicamente a gente não pode fazer essa contração, ok? Não existe uma contração do am com o not. A real é que existe, tá bom? Só que não é usado num cenário muito formal. Então vai ser muito difícil de aparecer numa prova de vestibular ou então no Enem. Só que ele existe, tudo bem? Então, caso tu veja aí na internet essa palavrinha aqui, ó, ain't, isso daqui é o verbo to be am contraído com o not, tudo bem? Isso existe, só que tu nunca vai ver numa prova, cara, bem improvável, ok? E agora o seguinte, como que o teu verbo to be pode ser conjugado? Aqui eu botei todas as conjugações possíveis, todas as aparências possíveis para o verbo to be. No presente a gente já viu, né? Am, are ou is. Beleza. Agora, para o passado, como é que ele pode aparecer? Dependendo do teu sujeito de novo, né? Pode ser tanto was quanto were.
Para o particípio é uma tensão que a gente usa lá para os tempos perfeitos, presente perfeito, passado perfeito, coisa lá da frente. E também para a voz passiva. Como é que ele fica? Ele fica com essa carinha estranha aqui, com um EN no final. Quando a gente tem que usar o ING nele, ou seja, para tempos contínuos, coisas assim, a gente vai lá e escreve being. A gente só coloca o ING no final. E ele na sua forma bruta, ou seja, no infinitivo, sem nenhuma conjugação, sem nenhuma alteração, é simplesmente be. Beleza? Pessoal, isso é o que mais interessa pra gente sobre o verbo to be. Essas são as suas principais características, as suas conjugações e como ele funciona numa frase. Compartilhe esse vídeo com os teus amigos aí que vão fazer a prova do Enem, ou qualquer prova de vestibular, ou qualquer coisa relacionada ao inglês, porque isso realmente importa. E foi aí uma aulinha bem curta, em vez da gente passar o ano todo, a vida inteira estudando o verbo to be. Um abraço, se inscreve no canal, deixa o seu like, posta um comentário com qualquer dúvida e a gente se vê no próximo vídeo.